Então, podemos começar? Posso ir falando? Posso sentar e depois levantar? Posso ir ao banheiro? Essa história do filme do Woodstock começou com uma proposta que o Otto Guerra, que é um cara que eu já conhecia o trabalho dele, já tinha uma certa admiração. Ele me propôs fazer que eu cedesse um personagem que eu estava produzindo na época para a Folha de São Paulo, que se chamava Ozzy, que era um personagem infantil. E que eu detestava fazer aquele personagem que eu estava fazendo para cumprir contrato. E eu tinha um ódio do personagem, eu fazia com muita má vontade. Então, para mim, foi quase que uma ofensa uma proposta dessa, né? E achei um tanto comercial fazer um personagem infantil e tal. Então, como na época eu estava me dedicando muito aos personagens do Woodstock, e eu estava montando a família dos personagens. E eu achei que a ideia de ter uma família, o marido, a esposa, o amigo do casal e um filho, eu achei que era uma equação boa, que é uma equação que é usada em sitcom. E ele nem pestanejou, ele fechou, ele falou, é Woodstock. E depois ele percebeu que era a história da geração dele também. Nós temos a mesma idade, eu e o Otto nascemos no mesmo ano. Costumo dizer que provavelmente a gente fumou as mesmas coisas, tomou as mesmas coisas e quem sabe comemos as mesmas mulheres também. Eu já tinha uma admiração até pelo estilo de vida do Otto, que é uma coisa que o gaúcho tem de ser bagaceiro, né? Até essa palavra, essa expressão é muito usada por eles. Então eu achei que eu estava no caminho certo e que pela primeira vez eu senti que eu não precisaria interferir na ideia ou no projeto. Eu tenho um histórico assim bastante estranho. Eu já melei projetos por querer centralizar. Eu sou o pai dos personagens, então ninguém escreve por mim. Eu sou o dono, eu que dou o rumo para os personagens, para a ideia de qualquer projeto e tal. Só que as coisas não são assim. Por exemplo, um projeto de teatro com a Rebordosa, eu não saberia escrever uma peça de teatro. Não tenho esse talento, não entendo da carpintaria, né, que o teatro tem. Eu não saberia escrever um roteiro de cinema. Então eu comecei a perceber que eu estava atrapalhando os projetos, porque eu centralizava, não fazia, não entregava, sofria por isso, e as pessoas do outro lado desistiam dos projetos, né? Então eu senti que eu estava seguro para entregar de mão beijada o trabalho para o Otto, né? A minha participação foi minúscula. Tinham cenas que a Rebordosa ria muito, gargalhava, e eu observei que a Rebordosa não gargalha, ela range os dentes, ela não tem esse. Ela está em outro estágio, ela nunca teve esse tipo de humor de achar graça de alguma coisa. Ela passa pelas coisas só, né? Então essa foi a minha participação, controlar o comportamento de cada personagem. Inclusive uma certa lentidão na maneira do Woody falar, responder as coisas, que é uma coisa do hippie, demora para computar o que está sendo perguntado e sair a resposta necessária e tal. Então eu percebi que eu não tinha o que fazer no filme. A minha participação é meio sei lá, uma entidade, uma eminência parda que de vez em quando aparecia. Tal. No tipo de quadrinho que eu faço, não se elabora o personagem como se elabora um personagem na Disney, que durante meses eles desenham os personagens em todas as posições, visto de cima, visto de baixo, de costas. O Woody, por exemplo, nunca foi desenhado de costas nas tiras, né? Então eles tiveram que achar esse desenho, procurar esse desenho. Nem isso eu ajudei a equipe. Eu não fiquei eu procurando, mas eles conseguiram criar de acordo com o meu traço e de acordo com o jeito que eu levava a forma do personagem pela frente. Então eles descobriram como seria por trás. Eu imagino a voz do personagem. Eu imagino mais ou menos a cadência
o ritmo que ele falaria determinada frase. Mas o tom da voz eu nunca pensei, nem em nenhum dos personagens, né? Então eu tinha um pouco de medo aí, como seria a voz do personagem, se eles iam achar uma voz que se encaixasse à imagem que fui eu que criei. Por exemplo, a Rita Lee fazendo a Rebordosa. De prima, assim, eu achei que estava uma voz um pouco apagada, um pouco para dentro, que estava difícil a dicção. Aí eu pensei, mas é a Rebordosa. A Rebordosa é isso. A Rebordosa, ela tem dificuldade para mexer o maxilar. Ela está em constante... ela tem um grau etílico assim que impede que ela seja normal, né? Que ela fale de uma maneira normal. E eu comecei a acostumar e ver a Rebordosa. Hoje, se eu fizer um traço da Rebordosa, eu já imagino a voz da Rita Lee ali dublando, né? Eu acho que o Júpiter Maçã, que é um afluente do trabalho dos Mutantes, ele veio dos Mutantes, que também é uma coisa de hippie paulistano, né? Eu acho que ele conseguiu criar climas e músicas e agregar pessoas que se incorporaram a esse conceito que os Mutantes sempre passou no trabalho deles, né? Tem uma coisa rústica, suja, em alguns momentos parece um pouco mal gravado, assim, e que é um pouco a vida do Woodstock. É tudo assim rústico, precário, né? Eu fui dessa geração, mas eu não era dessa geração que ia para a praia, Saquarema. Eu não era esotérico, eu não acreditava na era de Aquário. Eu era, na verdade, um hippie urbano, sempre fui, e meus amigos eram assim. A gente se tomava ácido era no centro da cidade, no centro de São Paulo, na Avenida Paulista, né? E essa era a cara que eu dei para os personagens. Eu percebi que Porto Alegre também tem essa coisa urbana de centro nervoso, né? Então eles se preocuparam, perguntaram muito para mim se eu estava gostando do sotaque que estava surgindo, né, em cada personagem. E em nenhum momento me incomodou. Eu achei até engraçado um sotaque meio gaúcho num dos personagens, mais paulistano no outro e tal. Na verdade, são personagens universais, né? E esses personagens, eu começo a perceber que são personagens universais, mas com um ponto diferencial, que é um personagem... são hippies do terceiro mundo e que eles não são do underground, eles são do Woody Grude, o famoso Woody Grude, que é o underground de Tupiniquim, é a coisa brasileira, né? Que é diferente de um personagem hippie desenhado por um quadrinista nova-iorquino ou parisense, por exemplo. Eu já sou uma pessoa sozinha, eu gosto de trabalhar sozinho, eu nunca fui de equipes e tal. E nunca me dei muito bem com equipes, né? 30 e tantos anos que eu fico sozinho numa prancheta. A ideia de cinema, a ideia de que tem a pessoa que cuida do cenário, a pessoa que cuida dos personagens, das vozes, do áudio, tudo para mim é assustador isso, né? Eu ouço falar dessas histórias, mas eu nunca quis ou nunca tive a oportunidade de me afronhar numa equipe desse tipo, mas... E tem uma coisa que é gozado, que... Cara, minha memória tá ruim, eu esqueço por que eu ia falar isso, cara. É cada vez pior, bicho. Acho que eu vou virar um personagem do Otto. Isso é legal falar da memória, né? Porque essa memória é uma sequela dos anos 70, né? Um pouquinho dos anos 70 e 80, né? Que eu ia falar da coisa do tempo que leva para produzir um filme. Eu faço uma charge hoje, ela está no jornal na manhã seguinte, na porta da minha casa. Eu trabalho para um portal de internet. Então eu faço um desenho, termino um desenho às 7 horas, às 7h05 ele já está no ar. Então tudo muito rápido, a resposta do trabalho é rápida, né?
a tira no dia seguinte, as pessoas ligam, eu li a sua tira e tal. Agora, 10 anos para fazer um filme, 6 meses para fazer 15 minutos, né? É uma coisa, é meio Kafka isso, parece que você está entrando no emaranhado que você não vai conseguir mais sair disso. E para mim isso era meio absurdo, né? Tipo uma ligação do Otto perguntando, tem um problema aqui, você acha isso ou acha aquilo? Eu dava a minha opinião, depois de 5 meses que eu ia ver o resultado daquela opinião, né? Então, eu tive que aprender a lidar até com a ansiedade, né? O filme foi comentado durante 10 anos, né? Virou uma lenda urbana. Será que existe o filme do Woodstock, né? Então tinha uma expectativa muito grande, né, em cima dele. Então foi uma coisa, para mim, foi assim, arrasador, assim, você assistir junto com o público e ver aquela plateia aplaudindo a cada piada. E são piadas que para mim não tem mais graça, porque quem criou fui eu. Que são piadas que estão nas tiras, que vira e mexe eu estou mexendo em arquivo e relendo piadas tal, elas vão perdendo a graça, né? Você vê aquilo sendo falado com movimento e com uma plateia a favor do filme, foi impactante, assim. Eu acabei rindo como se fosse novidade. Eu consegui me desligar da paternidade dos personagens e sentar, assistir o filme como um espectador e ter a surpresa que a piada pede, né? Que ela causa num espectador. Parecia que eu estava vendo um filme que não era meu. E gostei do filme do rapaz. E foi uma junção arrasadora, assim, que me dá vontade de tentar até uma ideia que se jogou ali na produtora, que é o Woodstock 2, né? Eu até poderia trocar o personagem e colocar um outro no lugar e propor um filme. Atuaria até diferente numa equipe hoje em dia. Eu acho que eu aprendi alguma coisa, mesmo à distância e de ouvido, eu aprendi alguma coisa com essa produção do Otto, né? O trabalho do Otto tem a postura da nossa geração, de uma geração que pegou do meio da geração hippie para cima, que passou pelo punk. O Otto carrega isso nele e eu sempre fiz questão de colocar no meu trabalho isso também. Então eu sinto que é uma parceria que pode dar certo e pode dar alguns frutos toscos novamente. Foi, né? Foi, né? Pô, daí dá para tirar pelo menos uma frase, né? Legal.